Olá, irmãos, mais uma vez aqui no Pão Semanal. Deus abençoe a cada um dos irmãos que nos ouve, que tem compartilhado conosco aí desse pequeno momento, de Pão Semanal. Estamos nos esforçando aí para sempre trazer uma palavra, de ânimo, de força, de apoio a cada um que precisa. Peço aos irmãos, que também nos ajude nesse trabalho. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho que todos querem fazer. Então, é o que nós pedimos, a sua ajuda, porque fazendo isso você também contribui para o reino, você contribui para essa obra. E nós contamos com a sua ajuda para que esse trabalho possa ser levado até os confins da terra. Amém? Então, já de antemão, peço que vocês compartilhem aí, conosco esse vídeo e dê a sua opinião aí, se você vai dar um joinha aí ou se você vai dar um dislike, nós precisamos de saber o que está aí atrás, você que está assistindo, se está gostando desse trabalho, se você tem alguma dica ou algum tema, alguma coisa que você queira saber referente à Bíblia, às Escrituras, você pode botar uma pergunta aí. Nós temos irmãos aqui, competentes para responder as suas perguntas, tá bom? Deus abençoe vocês e vamos dar início aqui a mais um Pão Semanal. Eu gostaria de ler aqui no livro, na carta, de 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 6. Diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Bem, o nosso tema de hoje seria a lepra. Temos ouvido falar sobre lepras, doenças, aflições de todos os tipos, e muitas pessoas às vezes não sabem o porquê que isso acontece. A lepra hoje representa o pecado que tem atingido muita gente, tanto cristãos como não cristãos, e tem entrado nos lares de maneiras que tem destruído lares, famílias e muitas outras coisas, E nós temos algumas histórias na Bíblia de pessoas leprosas. Por exemplo, se você que já conhece a história, existiu um tempo que os leprosos ficavam afastados. As pessoas não conseguiam se achegar até elas, nem elas podiam vir, para se achegar aos seus familiares, nem ter companheirismo com ninguém. E isso que o pecado faz, ele te afasta, dos outros, das pessoas, e também te afasta de Deus. Então, existiu 10 homens leprosos que, ao saber que Jesus passaria por aquele caminho, ali em Samaria, eles teriam aquela oportunidade. Talvez fosse a sua última oportunidade de ver Jesus. E eles passando por naquele caminho, que Jesus estava descendo da Galileia ali, passando, por Samaria. E eles se aproximaram do caminho para ver Jesus, e de longe eles gritaram: Senhor, Senhor, tenha misericórdia de nós. E Jesus, se vocês lerem na Bíblia, Jesus não disse para eles: sejam curados. Jesus não falou isso. Jesus não falou assim: olha, mergulha no tanque ali em Betesda. Jesus não mandou eles fazer nada disso. Jesus simplesmente disse: se apresente aos sacerdotes. Se vocês lerem lá, ele não curou eles. Ele falou assim: se apresente aos sacerdotes. Ou seja, Jesus estava falando para que eles voltassem para o companheirismo, voltassem para Deus. E quando eles fizeram isso, no caminho de ida para os sacerdotes, logo ao seu caminho, eles já foram curados. Muitas vezes a gente só precisa dar um passo para Deus, para que Deus comece a agir a nosso favor. E quando eles começaram a caminhar para o sacerdote, a cura já veio para os seus corpos. E eles começaram a ser curados naquele momento. Quando eles foram curados,
A Bíblia diz que eles foram olhando assim e se alegraram muito, né? De ver a sua pele limpa. Automaticamente, um deles olhou e falou assim: estou limpo. E olhou e correu atrás de Jesus para agradecer pela cura. Então Jesus fala assim: não eram 10 os que eram leprosos? E só veio apenas um para agradecer. Então, o caminho certo é o que nós fazemos ao domingo, né? Às quarta-feira, aos sábados, ou seja o dia de culto da sua igreja, né? Então ele fez isso, ele foi para o sacerdote como obediência ao que Jesus tinha falado para eles. Jesus falou assim: faça isso. E eles fizeram, e na obediência eles receberam a sua cura. Agora, existia um rei de Judá chamado Uzias. Tiveram muitos reis em Judá, né? Esses reis de Judá, que ali foram divididos, né? Aos irmãos que gostam da história, teve uma divisão ali em Israel, o reino do norte, reino do sul. Se depois vocês quiserem, mande a sua pergunta aqui embaixo, aqui, a gente pode esclarecer melhor. Vamos pular um pouco aqui à frente, para a gente não se alongar muito. Mas ele era um rei de Judá, ou seja, reino do sul. E Uzias está ali em 2 Crônicas 26, do 6 ao 15. O rei Uzias, ele era um rei, tinha vencido muitas batalhas, muitas guerras ele tinha vencido. E ele se tornou um rei muito poderoso, grandíssimo. E as pessoas foram sabendo, né, da sua fama, vieram muita gente de muitos lugares para estar com ele. Então ele foi crescendo em poder, né, um rei muito poderoso, glorioso, né? As pessoas foram conhecendo a fama dele e foram se achegando até ele. E pensando nisso, ele se encheu o coração de orgulho, ficou orgulhoso e achou que ele podia fazer tudo. Ele achou que ele poderia fazer o que ele quisesse. E muitas vezes não é isso, irmãos. A gente deve ser humilde, né? A Bíblia diz que nós devemos ser humildes. Temos que ser humildes. E nós lemos aqui em 1 Pedro 5,6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Esse rei, ele se exaltou, né? Se encheu o coração de orgulho e ele foi ferido por lepra. E, por incrível que pareça, ele também estava na frente dos sacerdotes. Jesus falou: vá para os sacerdotes, para aqueles 10 leprosos. E eles ia se apresentar aos sacerdotes. Em obediência à palavra que Jesus tinha dito, eles foram curados. E os sacerdotes aqui disseram para o rei Uzias: não faça isso, rei. Você não pode fazer isso. Isso é um serviço de um sacerdote, de um levita. Não é para você fazer isso. E ele, ao fazer aquilo, ou seja, ele automaticamente desobedeceu a Deus, porque ali estavam os sacerdotes falando para ele não fazer aquilo. E Jesus era o sumo sacerdote. Ele desobedeceu. E ao desobedecer, ele foi ferido por lepra. E a Bíblia diz que ele, no final da sua vida, ele morreu, ele foi enterrado leproso. Então, há uma reflexão para nós aí, para que pensamos, né, sobre a desobediência. E a Bíblia diz em Atos, capítulo 20, Atos 5, 32, que a obediência à palavra, nos dá direito ao Espírito Santo. Então, se a gente obedecer a Deus, se a gente estiver obedecendo a palavra, isso nos dá direito ao Espírito Santo e também nos limpa do pecado, nos tira toda a incredulidade, tudo que não provém
é extirpado, é tirado de nós. Então, o outro personagem que eu gostaria de falar é o general Naamã. Ele era um general que ele não era do exército de Judá, nem do exército de Israel. Ele era dos assírios. Os assírios tinham crescido, né, na época desse general Naamã, e ele tinha crescido muito, tinha destruído muitos povos, tinha ganhado muitas batalhas, quando de repente esse general, que por meio dele a Bíblia diz que tinha vencido muito, ele ficou leproso. E eles tinham também levado muitas pessoas cativeiro, né, para o cativeiro, levado como escravos. E quando eles fizeram isso, lá dentro da casa daquele general tinha uma menina que era do povo de Israel, né? E ela conhecia um profeta, ela conhecia um homem de Deus. E ela disse: se o meu general fosse até lá na minha terra, o profeta de Deus poderia orar por ele e ele seria curado. Então, aquele general pegou automaticamente, levou esse assunto ao rei, e o rei mandou falar com o rei de Israel, e assim foi feito. O general Naamã, leproso, pegou a sua comitiva e começou a ir em direção ao povo de Israel. Nessa época era Eliseu o profeta. O rei de Israel estava lá quando de repente chega aquela carta falando que o general Naamã ia para lá e estava precisando de uma cura. O rei de Israel ficou, aborrecido com aquela notícia. Ele falou assim: por acaso sou eu Deus que pode curar? Enfim, ele ficou bravo com aquela notícia, mas o homem de Deus disse: deixa que ele venha até minha casa, para que ele saiba que aqui em Israel, que no nosso meio existe um Deus. Então assim foi feito. Quando o general Naamã chegou até o rei, ele encaminhou ele até a casa de Eliseu, e Eliseu, por sua vez, mandou alguém ir até ele e dar uma ordem. Veja, o general Naamã, um grande homem, venceu muitas batalhas, ele dava ordem às pessoas. Ele ficou imaginando que Eliseu ia vir, ia clamar a Deus do céu, e Deus ia vir por meio de algum trovão, alguma coisa, e ia curar ele. Mas de repente sai uma pessoa lá de dentro da casa e diz assim para ele: olha, general, o senhor tem que mergulhar lá no Rio Jordão 7 vezes, e assim o senhor será curado. O general ficou aborrecido. Disse: como assim? Ele nem veio falar comigo. E ele saiu aborrecido e começou a falar, né? E não, lá na minha terra tem rios mais bonitos, tem o Abana e tem o outro. Ele ficou aborrecido com aquela informação. Ele achava que seria educado, né, o profeta sair e falar com ele, mas não foi essa a ordem que foi dada. De repente, um dos soldados dizem: Senhor, se ele pedisse alguma coisa muito difícil, o senhor não faria? E ele falou: sim. Aí ele falou assim: então eu vou fazer. Foi lá no rio, mergulhou 1 vez, 2 vezes, na 7ª vez a sua pele saiu limpa. A Bíblia diz que como de um bebê, de uma criança. Então o general Naamã foi curado de sua lepra. E ao fazer isso, irmãos, ele obedeceu ao homem de Deus. Ele obedeceu a palavra que estava sendo falada para ele. Então eu diria para você: obedeça o seu pastor, obedeça ao sacerdote, obedeça a palavra. Se você obedecer a palavra, nada pode te pegar. Se você tem uma enfermidade, um pecado, uma incredulidade, uma dúvida, fale com o sacerdote.
venha. Ele pode orar por você. Você pode ser curado. Agora não fique aí desobedecendo a palavra, não fique aí correndo de Deus. Não faça igual o Jonas, que fugiu por todo o tempo, mas chegou a um determinado ponto que Deus o encontrou ali. Então faça isso. Se achegue a Deus, vá até Ele e Ele pode te limpar. Você precisa de se humilhar para isso. Se você não tiver essa humildade de vir e acertar, você não pode alcançar. Uzias não alcançou. Ele foi todo o tempo da vida dele orgulhoso. Até mesmo leproso ele estava orgulhoso. E por isso ele não alcançou. Temos muitos reis que foram feridos de morte e não morreram por conta de ele se humilhar e pedir misericórdia a Deus. Então faça isso. Que Deus possa te abençoar o seu caminho. Se você estava afastado, que Ele possa te trazer de volta. Há um caminho de volta. Que Deus te abençoe, te guarde sempre. Amém? Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Compartilhe esse vídeo. Ajude mais pessoas a voltar para o caminho.